Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nunca foi tão necessário vivermos da fé, vivermos pela fé, vivermos a partir da fé. Então, nesse momento, quero compartilhar com você o que é, como é viver pela fé, como é viver segundo a fé, segundo aquilo que a Bíblia diz. O que é fé? Qual é o segredo? A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é o firme fundamento. A fé não é um fundamento, a fé é o firme fundamento. Não existe outro fundamento firme como a fé. Todos os outros fundamentos, eles são destrutíveis. Eles se acabam, eles se destroem. Por exemplo, jamais nós pensaríamos que nós íamos viver um tempo nesse tempo. Ninguém estava preparado para esse tempo. Por isso que eu quero, nesse momento, usar algumas atitudes, algumas palavras, algumas frases que revelam o que é a fé. Como eu já li, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas talvez você deve estar perguntando ou pensando: o que é fé? Será que eu estou vivendo a fé? Será que eu entendo o que é fé? Por isso eu quero deixar algumas definições de fé para você meditar, para nós meditarmos. A primeira é: a fé é o combustível que aciona a palavra de Deus em nosso favor. A fé é o combustível. Assim como um carro precisa de combustível para se mover, para se locomover, assim nós precisamos de fé para poder acionar a palavra de Deus em nosso favor. Não basta somente conhecer a palavra, precisamos saber como fazer com que essa palavra trabalhe em meu favor. Por exemplo, eu tenho como hábito, já é um hábito na minha vida, toda manhã quando eu oro, eu uso um texto que está aqui mesmo em Hebreus, capítulo 1, verso 14, que diz assim: não são os anjos espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que amam de herdar a vida eterna? Toda manhã eu declaro essa palavra sobre a minha vida e tenho visto no decorrer dos dias que isso tem acontecido. Coisas têm acontecido na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu dia a dia, que revelam que esses anjos estão trabalhando, e a Bíblia confirma isso. Deus diz que os anjos estão a nosso serviço. Deus diz que os anjos dele acampam ao redor daqueles que o temem, os livra e os guarda de todo mal. Uma outra atitude: a fé é a garantia que aquilo que pedimos a Deus segundo a sua palavra vamos receber. A fé garante isso. Se nós pedirmos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Jesus declarou na sua palavra, de acordo com aquilo que Deus, através dos profetas, através dos apóstolos e de outros homens também, se nós orarmos de acordo, nós vamos ter o resultado. Por exemplo, aqui em Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé
é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Esse galardoador é presenteador. Deus é aquele que presenteia aqueles que pela fé se achegam a Ele. Por exemplo, nós temos muitas experiências pela Bíblia. Se você for ler, tem Sansão é uma experiência de fé, Isaac é uma experiência de fé, Isabel, quando Isabel ficou grávida, foi uma experiência de fé. São tudo informações onde prova que a fé, ela é o combustível que movimenta a palavra de Deus. Em terceiro lugar, a fé é o que move o coração de Deus em nosso favor. Hebreus 11:38 diz assim, lá em Hebreus 11:38 declara assim: dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa maior ou melhor a respeito daquelas pessoas, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Aqui está falando de pessoas que buscaram pela fé e se manteram firmes pela fé na palavra de Deus para alcançar as bênçãos que Deus tinha preparado. Muitas vezes nós até oramos, até buscamos pela fé, mas não esperamos o suficiente. Aqui diz que essas pessoas esperaram para poder alcançar algo maior pela fé. Em quarto lugar, a fé revela para nós como os mundos foram criados. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A gente ouve muito, você que foi na escola, estudou, eu também passei por isso. O mundo veio de uma explosão. Não, querido, o mundo foi criado pela palavra de Deus, e nós só entendemos isso pela fé. Deus disse e passou a existir. Em quinto lugar, pela fé descobrimos como proteger nossa família das coisas que estão para acontecer. Hebreus 11:7 diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado, construiu uma arca. Nós ouvimos muito hoje, né? Abraão salvou a família dele toda porque ele creu pela fé, construindo uma arca. E não era um barquinho, tá? Você que está me ouvindo, me vendo aí, não era um barquinho, não, tá? Nós temos aqui na nossa cidade o campo de futebol do nosso município. Ele tem 104 metros por 70 metros de largura. Esse era o tamanho da arca de Noé. Nós temos, então, quando o Noé construiu a arca, ele não construiu um barquinho, foi algo grandioso, para aquela época mesmo, algo grandioso. E ele salvou toda a sua família pela fé. E em sexto lugar, pela fé declaramos com as nossas atitudes diante das pessoas que Deus é real, que Deus ainda fala. É pela fé. Hebreus 11:4 diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Nós estamos falando, né, de Abel hoje, pela fé. A fé produz tudo isso. E para encerrar, pela fé temos a certeza
que Jesus vem nos buscar para morar no céu. Isso é o mais importante de tudo isso que nós estamos falando, tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos vendo, tudo que está acontecendo, revela que esse dia que Jesus vem nos buscar está muito perto. Por isso eu convido você para ficar preparado. João 14, 1 e 2, Jesus diz, no Evangelho de João 14, 1 e 2, Jesus diz que ele foi para lá fazer morada para nós e voltará para nos buscar. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar e voltarei para buscá-los. E nós estamos aguardando este dia. Portanto, não desista, não pare, creia pela fé que Deus está cuidando de você e da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Amém.